E a próxima aba existente é a Valores Padrões, onde devem ser configurados os dados padrões da operação e que agiliza o processo de lançamento das movimentações. E deve ser informado meio de pagamento padrão. E para incluir o meio de pagamento, primeiramente é necessário selecionar o tipo de operação na aba Geral. Pois, se ele não estiver selecionado, quando o usuário tentar informar um meio de pagamento, será exibida a mensagem como que aparece na tela, informando que para realizar a ação, o tipo de operação precisa ser informado. O plano de contas padrão. E para incluir o plano de contas, primeiramente é necessário selecionar o tipo de operação na aba Geral. Pois, se ele não estiver selecionado, quando o usuário tentar informar um plano de contas, será exibida a mensagem como a que aparece na tela, informando que para realizar a ação, o tipo de operação precisa ser informado. O centro de custo, a conta corrente padrão, a tabela de preço padrão. Local da operação, que indica onde ou como a transação comercial ocorreu, que pode ser não se aplica, que deve ser utilizado em operações destinadas a notas complementares, ajuste ou devoluções. Operação presencial, que deve ser utilizada em operações em que o cliente está no estabelecimento no momento da venda. Operação não presencial pela internet, que deve ser utilizada em operações destinadas a vendas realizadas via e-commerce, WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Operação não presencial teleatendimento, que deve ser utilizada em operações destinadas a vendas feitas por telefone. NFCE em operação com entrega a domicílio, que deve ser utilizada quando são feitas entregas após pedido local, como delivery. Operação presencial fora do estabelecimento, que deve ser utilizada quando a venda é realizada, por exemplo, em feiras ou exposições. Operação não presencial, que deve ser utilizada em qualquer outra operação que não se encaixe nas anteriores. Finalidade da NFE. Para que seja identificado o tipo de operação, que pode ser nota fiscal normal, nota fiscal complementar, nota fiscal de ajuste e nota fiscal de devolução. Tipo de complemento, que serve para indicar qual o tipo de complemento refere-se à NFE. Este campo deve ser preenchido sempre que a finalidade da NFE for nota fiscal complementar. E o tipo de complemento pode ser nota fiscal complementar de tributo, que deve ser utilizado quando a NFE complementar for para acrescentar valores de imposto que não foram destacados ou que foram calculados a menor na nota original. Nota fiscal complementar de preço, que deve ser usado quando for necessário emitir o NFE complementar porque houve um acréscimo no valor unitário ou total do produto e serviço, e isso não foi refletido na NFE original. Nota fiscal complementar de quantidade, que deve ser usado quando for necessário emitir uma NFE complementar pelo fato da quantidade vendida ser maior do que a informada na nota original. Este campo pode ficar vazio se a operação referir-se à NFE complementar, que acrescenta valor de imposto e também a quantidade ou preço na NFE original.
Tipo de ajuste ICMS, que serve para especificar qual tipo de ajuste refere-se à NFE. Este campo deve ser preenchido sempre que a finalidade da NFE for nota fiscal de ajuste. E o tipo de ajuste pode ser nenhum. Deve ser utilizado quando a operação for para emissão de NFE de ajuste que não se enquadre nas demais opções. Complementação. Deve ser utilizado quando a operação for para emissão de NFE de ajuste para complementação de ICMS-ST, conforme estabelecido no Decreto 47.547 de 2018, do Estado de Minas Gerais. Restituição. Deve ser utilizado quando a operação for para emissão de NFE restituição de ICMS-ST, conforme estabelecido no Decreto 47.547 de 2018, do Estado de Minas Gerais. Restituição, operação própria. Deve ser utilizado quando a operação for para a emissão de NFE restituição de ICMS-ST de operação própria, conforme estabelecido no Decreto 47.547 de 2018, do Estado de Minas Gerais. Transferência de crédito de ICMS. Deve ser utilizado quando a operação for para emissão de NFE nos casos em que uma empresa deseja transferir saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma titularidade. Ressarcimento. Deve ser utilizado quando a operação for para emissão de NFE de ressarcimento de ICMS-ST, conforme estabelecido no Decreto 47.547 de 2018, do Estado de Minas Gerais. Intermediador ou marketplace. Este campo serve para indicar se houve intermediação comercial entre o emitente da NFE e o comprador, e pode ser preenchido com a opção nenhum, que é a opção padrão do campo e deve ser utilizada quando não se aplica indicar dados de intermediador, como em NFE de ajuste ou complementar. Operação sem intermediador. Deve ser utilizada quando a venda for feita diretamente entre o emitente e o comprador, sem uso de plataforma ou site de terceiros. Operação em site ou plataforma de terceiros. Deve ser utilizada quando a venda for feita por meio de marketplace, app ou site de terceiros. E sempre que o local da operação for igual à operação não presencial pela internet ou operação não presencial teleatendimento, ou NFCE em operação com entrega a domicílio, ou operação não presencial, o campo intermediador marketplace deve ser preenchido com operação sem intermediador, ou operação em site ou plataforma de terceiros. Caso contrário, quando o usuário tentar salvar, o sistema exibirá uma mensagem como que aparece na tela, informando que o campo intermediador marketplace deve ser diferente de nenhum.